Livro 2, capítulo 5. Marta, disse a castelã com voz sumida e trêmula. A serva, que a observava compungida e atenta, acudiu logo. Que desejais, senhora? Aproxima-te. Não me vedes? Estou a vosso lado. Que é o que vos faz sofrer? Diz-me a verdade, Marta, se é que me consagras alguma afeição, como suponho. O meu René dourado já não é mais deste mundo? A rapariga perguntou. Quem vô-lo disse? Quem? Ele próprio, Marta. Não tentes mais encobrir a realidade, que me vai levar ao túmulo. Meu coração está dilacerado. Não tenho lágrimas para chorar minha desdita. Vês? É minha alma que se desfaz em prantos e ninguém, senão Deus, pode percebê-los. Como suportar sem desalento o peso desta saudade infinita e a falta das suas carícias? Por que me feriu tão cruelmente aquele a quem consagrava a mais pura das afeições? Que fiz para merecer tão dura expiação? Mas perdoai-me, Pai Clementíssimo, eu sou a ovelha criminosa, desgarrada há muito do rebanho divino, e que chamastes novamente ao aprisco de Jesus com o cajado radioso da dor. Eu minto quando digo não poder resistir aos embates desta desventura sem os beijos e carinhos do meu Renezinho, visto que acabo de tê-lo conchegado ao seio e de oscular-lhe a fronte seráfica. Dai-me, pois, coragem para alibar a derradeira gota da taça de amargura, tal como concedestes ao boníssimo pegureiro dos desditosos pecadores. Marta, lacrimosa e compungida, ajoelhou-se murmurando. Senhora, vosso filhinho não pertence à terra vil. Era um anjo que a ela desceu por pouco tempo. Pois já o sabias, Marta? Interrogou Heloísa, angustiada. Sim, senhora, desde que o emissário regressou. O senhor Gastão dos Menil estava inconsolável com a morte do menino. E o maldito Hamed ainda está lá? Sim, ele e o senhor dos Menil vão partir para uma longínqua região cujo nome ignoro. Oh, Deus, parece que a iniquidade triunfa, mas eu creio na vossa justiça. Marmórea lividez cobria-lhe a face descarnada. A serva, alarmada, ergueu-se dizendo, vou chamar o médico, senhora. Não, Marta, os médicos não curam as chagas da alma. Meu mal é incurável. Leva-me para o leito. Quero que me deixes isolada algumas horas. A dedicada rapariga, amparando-a nos braços robustos, conduziu-a ao leito e ministrou-lhe um cordial. Velou por ela alguns dias, durante os quais Heloísa apenas pronunciou poucas palavras, empolgada por apatia e desalento invencíveis. Quando algumas semanas depois percebeu serenada a borrasca que fustigava aquele espírito boníssimo, só afeito à ternura, à bondade e à pureza, a solícita serviçal prosternou-se-lhe aos pés, murmurando com os olhos enxutos por um lenço já úmido de lágrimas. Senhora, perdoai-me, perdoai-me pelo amor de Deus. Heloísa, engolfada em profunda tristeza, descerrou as pálpebras e interrogou. Por que me imploras perdão? Que fizestes de reprovável? Pois não foste a única criatura que não me abandonou nas horas de suplício moral? Oh, senhora, ainda que me sacrificasse por vós, a minha miserável existência não sanaria o mal irreparável que vos causei. Que fizeste, então, digno de punição? Fui eu, senhora, que dei aso à calúnia que Ariel forjou contra vós. Que dizes? A verdade, senhora, confesso-o sem robuços. Expulsai-me, depois de me ouvirdes, se julgardes que o mereço. O que não posso é viver oprimida por esse remorso que me rescalda a consciência dia e noite, vendo-vos definhar na dor inconsolável, de que me julgo causadora.
Soluçante quase, Marta confessou-lhe. Logo nos primeiros anos de mocidade, mal saindo da infância, afeiçoei-me a um bondoso camponês que me correspondia com lealdade. Teve ele, porém, de prestar o seu concurso à França e partiu para a Argélia, revolucionada, deixando-me grande pesar. Só me dava lenitivo a ideia de que, quando regressasse, realizaríamos o nosso modesto casamento. Aconteceu, porém, ser ferido por um estilhaço de obos e, durante 1 ano, não deu notícia alguma. Constou na aldeia que ele havia morrido em combate. Quem trouxera tal notícia? Só mais tarde o soube. Eu vivia chorando ocultamente para não contrariar meus pais, que exultaram com a morte do rapaz. Tinha o coração enlutado, oprimido de pesar e saudade, e alguém se regozijava com o meu martírio. Um outro rapaz que, havia muito, amava-me sem ser correspondido e tornara-se o pretendente desejado por minha família. Começou a frequentar nossa choupana e tantas aleivosias urdiu contra o que andava por longínquas terras ou já havia baixado ao túmulo, que todos lhe deram crédito. Eu não sei ler, senhora. Essa desventura, indiferente aos rústicos, para mim constituiu sempre um profundo dissabor. O analfabeto é um ser incompleto, diverso da humanidade culta, aleijado espiritual, cego de olhos perfeitos e límpidos, racional que se aproxima dos animais, irresponsável pelos erros que comete com a consciência ofuscada pelas trevas da ignorância. Quanto desejava, então, mais que atualmente, saber transmitir ao longe meus pensamentos e inteirar-me da realidade, por mais penosa que fosse. Permutar ideias com quem se ama em alva folha de papel é enviar e receber um pedaço d'alma, de ternura, de consolo, de esperança, tornando menos acerbas as horas de recordações, de saudades, de amarguras. Mas perdoai-me, senhora, se vos relato meus íntimos segredos, uma vez que o faço para que me julgueis, qual se fosseis o mais austero dos sacerdotes. Um dia, André, o meu detestado pretendente, apareceu em nosso tugúrio com uma carta que afirmou ter-lhe sido confiada pelo agente do correio. Alvoroçado e palpitante, estive com essa carta nas mãos e, supondo-a enviada pelo querido ausente, não desejava que outrem a abrisse, senão eu, para que ninguém profanasse os seus arroubos afeituosos. Apertei-a no seio, olhos marejados, desejando que as palavras de amor ali de certo escritas fossem adivinhadas e lidas por meu coração saudoso e comovido. Meu pai, ríspido e agastado, estendendo as mãos trêmulas de cólera para arrancar-me, bradou: Não sabes ler, Marta? Por que não entregas esta carta a André a fim de sabermos quem a escreveu? Tens, acaso, na vida algum segredo maldito que me queiras ocultar? Ó pai, minha vida tem sido honesta e pura, mas não posso confiar a todos o que meu noivo me transmite de longe. Pois eu te ordeno que entregues essa carta a André, para que a leia. Teu noivo é esse, e não aquele que, se ainda não tem a alma no inferno, não teve mão para escrever-te durante 1 ano. Quase desfalecida, deixei a carta fatal cair-me das mãos e, apanhando-a, André, pressuroso, rasgou o envelope e fez a leitura em voz alta para que todos se inteirassem do conteúdo. Ó, senhora, julguei que fosse enlouquecer. Em vez de palavras de carinho e saudade, seus dizeres revelavam o maior indiferentismo, terminando com um rompimento definitivo, pois que Gontran afirmava não pretender voltar à nossa aldeia para realizar o casamento, e dando a perceber que, onde estava, seu coração já palpitava por outra. Adoeci por muitos dias, delirando em febre e desespero. O amor que consagrava ao meu primeiro noivo foi substituído por ódio e desprezo. Pouco depois desse episódio, realizava meu consórcio com André, como sabeis. Ele logo se mostrou o que é, brutal e vingativo.
Um dia disse que nunca me consagrara à afeição, mas, inimigo de Gontran, quis que eu lhe correspondesse para o tornar desventurado quando voltasse. E a carta do meu ex-noivo? Interpelei ansiosa, suspeitando pela primeira vez uma cilada odiosa. Fui eu que a escrevi, respondeu, soltando gargalhadas escarninhas. Separa-te de mim, miserável traidor, disse-lhe no auge da exasperação. Nunca, abomino-te porque sempre me desprezaste, mas quero que, quando ele aqui volte, saiba como as mulheres são fiéis e como me vinguei de ambos. Sabeis, senhora, quanto meu marido me maltrata. Nossa vida em comum tem sido um tormento constante. Há poucos meses, inesperadamente, Gontran voltou da Argélia, onde esteve trabalhando após o serviço militar, tendo amealhado um pequeno pecúlio, aliás, destinado à realização do nosso casamento. Evitei-lhe a presença o mais possível. Uma feita, encontrei-o ao regressar do mercado, e ele, ao ver-me, pálido de emoção, com os olhos brilhantes de lágrimas, disse-me: "Que fizeste, Marta?" Para justificar-me, tudo lhe contei. Asseverou que escrevera inúmeras vezes e só recebera uma carta minha, aquela em que lhe comunicava o meu casamento com André. Não acreditando em tamanha falsidade, viera inteirar-se da verdade, infelizmente confirmada. Fomos infamemente traídos, Gontran. Fizeram-nos ambos desgraçados. Conversamos longamente e ficou patente a felonia, a perversidade de meu marido, a quem há muito vem odiando. Ele me agride brutalmente por motivos frívolos para que Gontran o saiba e sofra com a minha desdita. Há meses o perverso André foi chamado pelos parentes que residem no sul da Itália, e seu pai, gravemente doente, não permite que ele volte antes de falecer. Sabendo-o ausente, Gontran procurou ver-me com frequência. A verdade, porém, é que nós nos adoramos, e eu deixei de cumprir os deveres de esposa leal. Para que ninguém nos surpreendesse, abria-lhe uma porta do castelo e passávamos horas, às vezes lamentando a nossa situação, outras maldizendo o cruel ausente, ou chorando o nosso infortúnio, considerando-nos desgraçados por termos de ocultar, aos olhos de todos, o nosso profundo afeto. Hamed, que qual faz o lobo ao redil, vivia rondando o castelo, viu-me abrindo a porta do saguão a Gontran e assenhoreou-se do nosso segredo, ou melhor, do nosso crime. Vou contar ao senhor André e ao senhor dos Menil o teu infame proceder, falou-me com calma e crueldade. Apavorei-me, aguardando a volta do meu e do vosso marido. Pensei muitas vezes em pôr termo à existência. Ariel, para testemunhar o que presenciara, acordou Fabrício e ambos perseguiram Gontran de punhal alçado, intimando-o a não mais entrar no castelo. Vivi desde então em mortal desassossego. Poucos dias depois da lamentável aventura, disse-me o terrível hindu: "Se quiseres que guarde segredo, quando o senhor dos Menil regressar, não profiras uma palavra em defesa da esposa. Se não cumprires o que ora te proponho, matar-te-ei como a um cão asqueroso. Se tentares fugir, irei no teu encalço, pois por meio de sortilégios descubro o paradeiro de quem quer que seja, e então não escaparás à minha vingança." Eis porque, desejando dizer a verdade a vosso esposo, acovardada não o fiz. Aquele diabólico Ariel exerce uma influência indomável sobre mim. Eu o temo como ao próprio Satanás. Não posso, porém, continuar com um coração abrasado de remorso. Poderia ter justificado a vossa inocência perante o senhor Gastão e não o fiz, deixando desencadear sobre vossa cabeça uma tempestade de dores irreparáveis. Agora, se é verdade que o malvado Hamed lê à distância os pensamentos e vier tirar-me a vida, serei feliz terminando o suplício em que vivo, com o coração devorado pelas chamas da compunção. Mormente depois que vos vejo chorar pelo adorado René,
que embalei nestes braços e a quem amava como se fosse meu filho. Fui eu, pois, quem involuntariamente, impelida por um celerado, deu causa a que urdissem contra vós uma execranda calúnia. Agora quero ouvir a vossa sentença, por mais severa que seja, e, se for condenatória, terei a precisa coragem de atirar-me no fosso de Argemon, preferindo a morte ao martírio em que vivo. Heloísa ouvia, apiedada e pávida, vendo-a contorcer-se em espasmos de sofrimentos indefiníveis. Ela, naqueles momentos de angústia, compreendeu que a humilde e compungida serva, ajoelhada a seus pés, soluçante e desventurada, talvez fosse uma das almas ligadas à sua pela trama do destino, que só Deus urde e pode deslindar. Não teria sido Marta, em transcorridos avatares, sua conivente em algum delito nefando, ou prejudicada por sua vontade despótica e invencível de soberana ou miliardária? Porque aqueles dois seres, Marta e Hamed, surgiram inesperadamente na via florida da sua existência para destruir-lhe toda a felicidade terrena? Porque seu amigo invisível e René lhe haviam dito que fora consumada a prova definitiva para o resgate de todas as faltas pretéritas? Não teriam sido, pois, no plano misterioso do espaço insondável, elaborados todos os tormentos santificantes que lhe cruciavam o sensível coração? Não estaria remindo com lágrimas pungentes todos os débitos para com o incriado? Não fora também perjura e pérfida? Não são as existências terrenas solidárias entre si, ressarcindo-se em umas os delitos das anteriores, tal como ao som precede a vibração? Não reconhecia naquela serviçal um espírito conjugado ao seu, indissoluvelmente talvez? Não era um coração ulcerado a patentear seus mais íntimos dissabores para receber uma palavra de conforto ou de compaixão? Pérolas de pranto rolavam pela face esmaecida de Heloísa. Fitou o crepúsculo através dos vitrais coloridos de rubro, como num lago nenúfares lúcidos, que aos poucos se fossem desfolhando e submergindo em líquido luminoso. Não era além, naquelas paragens maravilhosas, que se achavam congregados seus bondosos progenitores e René, aguardando-a sôfregos e fruindo uma serena ventura em vão aspirada na terra? Era de mister relevar os erros dos seus companheiros de jornada, esquecer as ofensas que lhe fizeram seus algozes, alijar de si a tara dos delitos, acendrando-se pelo sofrimento, tornando-se alva como as açucenas do valado. Ergue-te, Marta, disse com brandura. Tu não és culpada do que sucedeu, e sim o perverso Ariel, que planejou e pôs em execução uma odiosa trama urdida contra mim, sabendo-me esposa honesta e fidelíssima. Ele, somente ele, é responsável pelas desventuras que destruíram o meu lar invejável. Ariel não ignorava que ia ferir uma inocente. Deus fará a justiça a quem merece. Eu te perdoo haveres silenciado no momento em que podias justificar minha ilibada conduta. Sei que não agiste por ti mesma, e sim fascinada por aquele nefasto hindu, que domina, qual serpente, as vítimas indefesas que lhe caem nas ciladas diabólicas. Uma desditosa como eu, expulsa do lar pelo marido idolatrado, não deve fazer o mesmo a outra que se humilha e confessa, compungida, as suas faltas graves. Quero, porém, Marta, que jamais e sob qualquer circunstância transgridas teus deveres morais. Sacrifica a felicidade momentânea do amor ao eterno dever. Tens uma alma responsável perante o juiz supremo e considera que, para ele, não há sombras nem crimes ocultos. Não há trevas que interceptem a visão luminosa e penetrante do astro-rei do universo. Marta, não manches teu espírito para que se faça mister purificá-lo com lágrimas de dor profunda,
com as provas mais tormentosas. Deves erguê-lo do abismo do adultério às radiosas regiões da virtude. Sofre com resignação todas as amarguras terrenas, todas as injustiças, mas não te tisnes com a lama do pecado. Em meio à desventura que me revolve no coração o punhal da prova, eu reconheço que neste mundo só há uma felicidade que ninguém nos poderá roubar, incompreendida pelas almas torvas e pecadoras, a consciência reta, serena e impoluta. Não procures outra no vale dos gemidos em que nos debatemos, como náufragos de um mar enfurecido, porque não a encontrarás. Ah, Senhora! Exclamou a serva, ainda súplice. Como sois bondosa e nobre! Que alívio destes a esse coração que de há muito vinha sendo devorado pelas víboras do remorso. Já que não me condenastes nem expulsastes, quero servir-vos até o derradeiro instante de vida, como se fosse vossa escrava. Ninguém, senão morta, poderá arrancar-me do vosso serviço. Só me apartarei de vós quando me levarem ao sepulcro, e se Deus o consentir, ainda vos seguirei. Minha alma será a sombra da vossa. Não me abandonareis também, Senhora, pois se o fizesseis eu me mataria. Protegei-me contra o furor de André, que não tarda a chegar da Itália. Eu o odeio tanto quanto ele a mim. Mormente depois que soube toda a extensão de sua vilania, furtando-me a correspondência do meu ex-noivo. Vou refletir no que tenho a fazer, Marta. Aconselho-te, porém, a te humilhares, já que te vingaste de André, transgredindo os teus deveres conjugais. Redime essa mancha do teu espírito com o sacrifício e o sofrimento. Tudo farei para que te eleves moralmente. Vou criar uma escola noturna para adultos. Quero que a frequentes. A ignorância justifica muitos crimes e muitas faltas. Se não fosses analfabeta, não terias sido vilmente iludida. Deixa-me agora. Desejo ficar só com a minha dor infinita. Fim do capítulo.